Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como fazer a instalação de uma máquina virtual do Proxmox, tá? Para a gente instalar o Proxmox, você vai entrar no site do Proxmox. Então a gente pode colocar aqui o Proxmox Download, ele vai abrir o primeiro site aqui, tá? Quando a gente clica em cima, a gente tem aqui, ó, PVE, tá? O Proxmox Virtual Environment. Tem o Proxmox Backup Server e o Mail Gateway. A gente vai buscar e fazer download é esse aqui, ó, Proxmox VE. Então você vai fazer o download, eu já tenho ele aqui, tá? Tá na versão 8.2. Depois de fazer o download, eu tenho já um Proxmox, então eu vou instalar o Proxmox em cima do próprio Proxmox. Mas você pode usar o VirtualBox para estudos, né? Pode usar o VMware Workstation Pro, né? Então, já para vocês verem como que eu vou criar aqui, ó, criar a máquina virtual, tá? Então, pensem nisso. Eu vou colocar um nome aqui, eu estou colocando aqui a simbologia LTS, como aqui é uma máquina de laboratório. LTS seria Lucas Tavares Soares, tá? E Proxmox 82, né? 8-2, traço Lab 01, beleza? Então, essa aqui é o nome da máquina, o ID. Então já é bom para vocês verem como que a gente vai fazer. Eu tenho as storages, depois eu vou falar como funciona, mas eu vou instalar em cima de um SSD, né? Então, por enquanto eu tenho que procurar aqui a ISO do Proxmox, que eu já tenho aqui. Então eu tenho o 812 e tenho o 821, que é a última versão. Então, vou instalar essa última versão. Só dar um Next. Tá aqui na parte de configuração. Depois eu vou explicar tudo direitinho quando vocês começarem a fazer máquinas virtuais, para que serve cada uma dessas coisas. Enquanto é só para a gente criar a máquina virtual, tá? Então vocês vão entender para que serve cada uma dessas funções. O disco desse Proxmox, eu vou fazer o seguinte: vou colocar o disco de instalação, ou seja, onde está o sistema operacional, com 40 GB. Depois a gente vai colocar um disco a mais nessa máquina, tá? E aí a gente vai colocar aqui, ó, como SSD Emulation, tal. Depois vocês vão entender. Então vou colocar aqui, ele tem aqui 4 sockets, ou seja, 4 cores, tá? E no caso, quando eu vou instalar uma máquina ESXi da VMware, Proxmox, um IVNG, eu tenho que, porque ele virtualiza interno máquinas virtuais, eu tenho que colocar aqui o tipo de processador como host, tá? Então é só quando tem esse tipo de instalação. Nessa máquina, esse lab aqui eu tenho bastante memória, tá? Então eu vou colocar aqui 10 GB de memória. Claro que você pode fazer a instalação do Proxmox com bem menos memória para você usar como estudos. Enquanto vamos fazer dessa maneira, vou colocar aqui uma interface física, tá? E é isso aqui. E já vou mandar dar um start depois da criação. Show? Então a máquina ela vai iniciar. Eu tenho outras máquinas virtuais aqui, tá? Que eu uso como lab. E agora ela vai aparecer aqui, ó, Proxmox 82 Lab. E aí a gente clica aqui para instalação, a gente vai clicar o botão direito e ir em console. Show? Então essa é a tela principal de instalação do Proxmox. Vamos dar uma olhada aqui. O padrão é instalar nesse VE Graphical. Tem como instalar ele como terminal, vai ser a mesma coisa. Tem as opções avançadas aqui, Graphical com debug, né, tudo com debug ou a parte automática. Pode fazer também a recuperação e teste de memória. O que a gente vai fazer a instalação é nessa parte aqui, gráfico, tá? Para a gente voltar na outra tela, você dá um ESC, ele vai voltar nessa tela aqui e aí a gente vai ir para a parte de instalação gráfica. Chegando até aqui, a gente vai aceitar os termos. E na parte de disco a gente pode dar next e pronto, mas vamos dar uma olhada o que ele tem de opção aqui.
Na parte de opção do File System, eu posso instalar ele em XT4, em XFS. E ele também trabalha com ZFS, mas quando você vai trabalhar com ZFS, você precisa ter memória, tá? Porque o ZFS ele consome bastante memória, pelo menos 16 GB de memória para o gerenciamento desse tipo de partição ZFS. É um tipo de partição bem performática, mas precisa de memória para que você possa fazer essa instalação. O padrão é instalar XT4. Tá? Então a gente vai instalar com XT4 e deixar do jeito que está aqui a configuração. É claro que eu posso setar aqui quanto que eu quero ter de swap, eu posso setar aqui quanto que vai ser da partição de LVM root, ou seja, o root de LVM, porque a instalação do Proxmox por padrão é em LVM. Tá? O mínimo free e o máximo do volume, né? Então a gente vai deixar do jeito que está aqui, só para vocês verem quais são as opções. Next. Vamos selecionar em que local que ele está. No meu caso, eu vou estar aqui América Cuiabá, porque eu estou no Mato Grosso. Português. Layout do teclado. Você vai colocar uma senha. Tá? E vamos setar um e-mail. Então, vou colocar aqui lucas@fkmais. Show. Avançamos. O nome da máquina, é muito importante a gente setar um nome, então vou colocar TST test 01, já pegou o domínio. E como ele já pegou IP via DHCP, ele já vai fixar para nós. Se tivesse mais interface de rede, ia aparecer aqui, tá bom? Então, já pegou todas as configurações necessárias que eu preciso. Tá um resumo aqui. E agora a gente manda instalar. Fechou, terminou a instalação, então ele já vai passar as informações aqui pra gente do IP que ele mostrou ali. A porta de acesso é a 8006. Ele está rebutando para remover o disco de boot, mas no caso do Proxmox, como qual boot é o disco, então não preciso nem mexer nisso. Fechou? Instalação bem simples. Agora só para informar para vocês, o Proxmox ele é base Linux, ele é feito em Debian. No caso do 8.2 já é um Debian 12, tá? O que a gente tem que fazer agora depois de chegar nessa tela? Ele vai passar o IP aqui, ó, 10.200.106 na porta 8006. Então a gente vai acessar o endereço 10.200, no caso é 106. Lembrando que é HTTPS, tá? Então, bem simples a instalação do Proxmox. Vamos ficar com o usuário root e a senha que foi definida na instalação. Ele vai dizer que aqui não tem a subscrição do Proxmox. Então, o Proxmox você pode usar a versão Enterprise, pagando suporte direto para Proxmox. Não precisa disso, tá? Primeira coisa, depois da instalação do Proxmox, a primeira coisa que a gente configura sempre são os repositórios. Então, vai desabilitar esses repositórios Enterprise, tá? Então tá aqui, ó, Enterprise, só dá um disable, outro disable. E aí depois a gente vai adicionar um repositório, ok, e ó, no subscription. Vamos adicionar o no subscription. Se for trabalhar com CF, depois, tá, aqui, esse aqui é uma storage virtual, né, utilizando os discos da barriga do servidor, colocariam o no subscription aqui na versão que vocês querem usar. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com CF, então só fazendo isso aqui tá ok. Clique em Reload e aí a gente vai atualizar o Proxmox. Então, primeiramente, a gente vai dar um refresh. Ela vai continuar aparecendo, mas não tem problema algum. Ele vai atualizar o repositório, igual no Linux, tem repositório. Tem os programas todos nos pacotes. Olha, ele deu task ok. Clicar em fechar. E depois vamos executar o upgrade. Pode ver que aqui já tem algumas atualizações, né? Então aqui essa lista que aparece aqui de atualizações de pacotes, tá? Então sempre é bom dar uma olhadinha se tem atualização. Vai dar um upgrade.
Ó, ele vai executar aqui, ó, pt dist upgrade, ou seja, os comandos do Debian dados aqui. Clicar em Y, ele vai se conectar à internet, fazer a atualização do Proxmox. Então fechou, o sistema ele foi atualizado, não teve nenhuma atualização de kernel, então não tem a necessidade de a gente iniciar, mas o ideal sempre que fazer a atualização, verificar quais são os pacotes, e se necessário, reiniciar o Proxmox, tá? Vamos dar uma olhadinha na tela dele, que a gente já chegou no nosso objetivo aqui. Qual que seria o objetivo? Fazer a instalação do Proxmox. Então aqui dentro de Data Center eu vou ter informações sobre o nó, que é um host. No sumário ele já vai dar informações aqui, quantos nodes que a gente tem aqui, né? Tem alguma máquina virtual, qual que é a utilização de CPU até o momento, tá? Disco também, ele dá informação para nós aqui, ó, que foi utilizado. Pode clicar, adicionar notas, tem a opção de criação de cluster, tem a parte do Ceph, e aquelas storage virtual utilizando a barriga dos servidores. As configurações padrões aqui, ó, teclado, se tem proxy, a navegação, parte de etc. Storage, ele cria os discos, disco local, que é o disco onde tem a instalação do sistema operacional, e o local LVM é onde ele cria os discos para instalação de máquina virtual. Então se a gente clicar aqui em cima, a gente vai ver, ó, que tem o disco local, então ele utilizou aqui 18 GB, ou seja, ele utilizou 2 GB de instalação e provisionou 18 GB no total. Tá? E o local LVM, que ele deixou aqui 11 GB para a criação de máquina virtual. E aí como que eu sei? Dentro do Proxmox eu vou ter algumas permissões, por exemplo aqui, ó, VMDisk, que são as máquinas virtuais. Se eu tiver container, vai ser por aqui, e também algumas permissões. Tem um sumário aqui. No caso do local, ele já mostra algumas coisas. Backup, né? Eu posso fazer backup de máquinas virtuais, colocar para cá, fazer agendamentos, tudo. Tem a parte de ISO, quando eu quiser fazer o upload de ISO, eu posso fazer o upload diretamente, indicando onde está o arquivo e enviar. Mas eu também posso fazer o download da ISO diretamente para cá. A gente vai fazer quando a gente for instalar uma máquina virtual dentro do Proxmox, tá? Tem aqui os templates de container, tá? Então eu posso clicar aqui em templates e escolher um container, por exemplo, Debian. E eu posso baixar esse container e Debian e subir. O bom é que ele usa bem pouca memória, então ele já baixa e fica só clicando aqui, tá? A gente pode fazer depois também, sem problema algum, parte de permissionamento. Então voltando lá, Data Center, então são as storages. Se eu clicar em cima de uma storage 2 vezes, eu posso ir até aqui e selecionar o que ela vai ter de permissionamento. Se eu colocar Disk Image, ele vai liberar para instalar máquina virtual aqui dentro, mas não é interessante. Inclusive eu já faço de uma outra forma a instalação, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Então tem a parte de containers aqui que eu posso liberar, e no local LVM é a mesma coisa, posso setar mais permissões, mas como é um LVM Team, ele vai liberar só Disk Image e Container, tá? Então, estou aqui, parte de backup. Se eu quiser adicionar um backup de uma máquina virtual, quando tiver instalado, vai ser por aqui. A parte de replicação, tá? Eu posso criar usuário, posso colocar token e API, posso ter múltiplo fator, criar grupos, etc. Quando a gente clica aqui no host, a gente tem as informações também do próprio host. Então, se eu clicar no host, eu já vou saber quanto que está utilizando, quanto tem de CPU, quanto está sendo utilizado, quanto tem de RAM. Então, todas as informações estão aqui. Tá? Ele diz também que o repositório no subscription está ativo, né? Dá uma informação, mas isso aqui não tem problema nenhum. Repositório que é
mantido aí pela comunidade, bem mantido. Faço parte de anotação. Se eu quiser entrar no shell dele, inclusive, quero verificar se tem atualização, posso diretamente aqui executar. Mostrou, diz que todos os pacotes estão ok. Posso digitar aqui o top, então ele já setou aqui, ó, 5 de swap, entendeu? Posso dar um df-h e ht, né, para mostrar como que foi criado. Então vocês podem ver que aqui dentro ele fez partição do tipo LVM aqui dentro, né? Então provisionou os 17 GB, isso aqui vai tratar também. Posso instalar pacote, apt install atop, por exemplo, e vim. Coloco "-y" e aceitar. Então aqui dentro eu posso instalar os pacotes que eu quero, né? E aí, por exemplo, esse comando aí, atop, bem legal, que daí você pode acompanhar aqui a situação tal, IO, a parte de LVM, a parte de rede e tal, né? Então, você pode instalar por aqui. O System aqui são todas as configurações que ele tem, os serviços que estão ativados, tal. Network para configurar as interfaces de rede, então podem ver aqui que ficou, ó, e ele trabalha com VMBR0, ou seja, as placas são em bridge, e aí a gente diz quem que são as interfaces que estão fazendo bridge. No caso, a gente tem essa ENS18, que é a interface dentro do Debian lá dele, né, vamos dizer assim, está fazendo bridge. Então o cabo está conectado aqui e faz uma bridge para VMBR0, né. Posso criar outras interfaces dentro, fazer laboratório, tudo. Tem bastante configuração, ó, a parte de DNS que ele pegou automático, poxa, posso editar aqui dentro, como que tá a parte de network NTP, né? Os logs dele, se quiser acompanhar, logs, updates que a gente verificou os updates e configurou o repositório. Tem a parte de Firewall do próprio Proxmox e de máquinas virtuais, a gente pode ir tratando por aqui, é bem legal, tá? A parte de disco aqui, ó, como estão os provisionamentos. Então ele fez uma partição de boot aqui, fez uma EFI, né, local LVM aqui, né, tipo de partição aqui foi em tudo, né. A gente já consegue ver como que tá a parte de LVM. Vou aqui uma data, né? A parte dá para você criar discos aqui a partir de repositório, diretório interno. Posso formatar um disco adicional, colocar ele montado e dizer quais as permissões que ele tem, né? E a parte de configuração dos FS, a gente não fez def, replication, os históricos, tudo que foi feito. Se a gente clicar 2 vezes em cima, a gente vai ter o histórico das informações, né, a atualização de pacote, etc. Tá? E a subscrição. No caso, a gente não tem subscrição, tá? Então, tá tudo certo. Então, a instalação do Proxmox é essa aí, moçada. A parte de network aqui, tá? Então, a instalação tá ok. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai adicionar um disco a mais aqui, formatar, configurar. Beleza? Valeu!